Em João 17 fala assim, versículo 13 fala assim: Agora vou para ti, mas diga estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Deles a tua palavra, o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Essa passagem eu li no domingo. Foi um dos temas da IBD da minha igreja. E eu estudei aqui em casa. A gente não foi na IBD no domingo, mas a gente viu aqui em casa eu e Daniel. Eu estava muito cansada do dia anterior e a gente optou por ficar em casa, mas a gente acompanhou em casa a lição da IBD desse domingo passado. E o que eu acho incrível, que eu não vou ser hipócrita aqui, gente, eu não sabia dessa oração. Mirela, mas você lê a Bíblia todo dia quase e você não sabia? Acredite, eu não sabia dessa oração. Eu não sabia que Jesus tinha feito essa oração por seus discípulos e pelos seguidores dele futuro. Não sabia. E aí, quando eu comecei a prestar atenção nessa passagem, nessa oração, nos versículos antes, aqui está falando que Jesus ora por seus discípulos. Então, essa oração, ele estava intercedendo pelos seus discípulos, a Deus, ao Pai. Nessa passagem, Jesus estava prestes a ser preso, a ser crucificado, a ser condenado, né, ali, a cruz. E Jesus, gente, presta atenção nisso aqui. Jesus, ele ia ser crucificado. Ele ia sofrer, ele ia ser machucado, ele ia ser torturado. E ele se preocupou em orar por seus discípulos, interceder pelos seus discípulos. Antes de Jesus, um pouco antes de Jesus ir de encontro à cruz, ir de encontro à dor, ao sofrimento, ele se preocupou em interceder pelos seus discípulos diante do Pai. No versículo 15 ele fala assim: não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Jesus sabia o quanto seria difícil. O quanto seria difícil para aqueles que escolheram servir a Deus, para aqueles que decidiram cumprir o propósito de Deus na terra. Jesus sabia, e ele pediu: eu não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, do maligno. Jesus preocupado com seus discípulos. Da mesma forma que ele se preocupou com seus discípulos ali, ele se preocupa conosco nos dias de hoje, porque ele é o mesmo, ele não mudou. Nessa passagem, ele estava fisicamente entre os discípulos também. Hoje, ele está conosco espiritualmente. Mas ele é o mesmo, ele não mudou, ele ainda se preocupa comigo e com você. Ai, Mirela, mas tá difícil a obra de Deus, tá difícil servir a Deus, tá difícil fazer a obra, tá difícil obedecer. Meu irmão, minha irmã, Jesus sabe de tudo isso, Jesus sabe que tá difícil. Mas ele quer te fazer lembrar que, ei, eu tô aqui intercedendo por você. Ei, você tem o Espírito Santo aí contigo. Eu tô aqui, mas o Espírito Santo tá aí te ajudando. Gente, aí ele fala assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Sabe o que Jesus estava falando?
Senhor, da mesma forma, Deus, Pai, da mesma forma que o Senhor me enviou ao mundo, eu estou enviando eles. Então santifica eles através da tua palavra, que é a verdade. Sabe o que Jesus estava pedindo para Deus? Senhor, cuida deles. Da mesma forma que o Senhor tem cuidado de mim, cuida deles. Da mesma forma que o Senhor me enviou e eu estou cumprindo os seus propósitos, cuida deles para eles cumprir os teus propósitos na terra. Não estamos sozinhos, gente. Não estamos sozinhos. Jesus, ele está conosco, ele se preocupa conosco, ele cuida de nós através do Espírito Santo. Então, o que Jesus quer nos lembrar hoje é que não estamos sozinhos. Jesus prestes a ser crucificado, prestes a ser torturado, machucado. Ele intercedeu. E se você for pegar para abrir esse capítulo, João 17, em seguida, no verso 20, ele não ora só pelos discípulos, ele ora também pelos seguidores futuros, pelos crentes, por nós hoje. Gente, vocês têm noção do que é isso? Vocês não estão entendendo. Eu até hoje acho que eu não entendo ainda totalmente isso. Cara, mas um pouquinho de compreensão que a gente tem, sabe o que isso quer dizer? Que Jesus, ele pensou em tudo. Ele já se preocupou. Posso dizer que Jesus teve ali uma leve ansiedade? Pode-se dizer? Antecipar a preocupação? Quando eu digo uma leve ansiedade, é porque ele já se antecipou em oração. Em vez dele ficar preocupado, ele foi orar. Ele foi interceder. Ele foi pedir ao Pai. Ele foi falar com Deus. Essa passagem abre muitos assuntos, sabe? Mas o que eu quero enfatizar aqui é que não importa o quão esteja difícil a sua caminhada com Deus. Não importa o quão esteja pesado. Aparentemente pesado. Porque em outra passagem fala que Jesus pede para nós aprendermos com Ele. Porque o fardo dele é leve. O jugo dele é leve. Sabe? Então, não se sinta sozinho. Não acredite que você está sozinho. Se Deus te chamou, te escolheu, se você está servindo a Ele e você acha que está sozinho, você não está. Jesus, há 2000 anos atrás, Ele orou por mim e por você. E quando eu falo a obra de Deus, eu estou falando englobado tudo. Quando você decide fazer a vontade de Deus, é em questão de tudo na sua vida. Como você é como filha, como esposa, como mãe, como amiga, como membro de uma igreja, como profissional, é tudo. Nós não estamos sozinhos, porque a obra do Senhor não se engloba só dentro de uma igreja, mas é em tudo. Quando a gente decide servir a Deus, quando a gente decide entregar nossa vida para Deus, a serviço dele, é a nossa vida, é ao todo, é o nosso dia a dia. Não é só ali dentro da igreja. Então você não está sozinho. Jesus está contigo. Ele intercedeu há 2000 anos atrás. Se preocupou conosco e continua se preocupando até os dias de hoje, até a consumação dos séculos, até o fim. Amém?